Boa noite para todos, sejam muito bem-vindos. Estamos iniciando mais um estudo aqui online pela página Espiritismo Brasil, Chico Xavier, com muita alegria, desejando muita paz a todos. E rogamos a Jesus, o nosso Mestre Maior, que nos abençoe nesse propósito que estamos aqui para iniciar hoje um estudo do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. E rogamos ao Mestre, as suas bênçãos, que permita que um bom amigo espiritual possa nos acompanhar durante essa tarefa que pretendemos realizar ao longo de alguns meses, convidando a todos vocês que quiserem participar conosco desse estudo, que será uma alegria muito grande. Então, que as bênçãos de Deus e de Jesus estejam nos envolvendo a todos. Eu sou Paulo Sampaio, cidade de Bebedouro, estado de São Paulo, e com muita alegria me coloco aqui à disposição para trazer esse estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, todas as semanas, nas quartas-feiras, às 20 horas, tanto aqui pelo Face, da página Espiritismo Brasil Chico Xavier, como pela minha página do Instagram, paulo.sampaio. Tudo bem? Então, com muita alegria que recebemos a todos vocês aqui hoje. Nosso boa noite, o nosso abraço a todos que vão chegando aqui. Já percebo muitos amigos e amigas conectando aqui conosco, a Zuleide Carvalho, a Glória Nieves, a Regina Matias, Suzana, Elizabeth Fonseca, Silvia Guerra aqui no Insta. Sejam todos muito bem-vindos, a Fátima Marcaça Baldo. Então, queridos amigos e amigas, para não perdermos aqui muito tempo, nesse início, a Beth Oliveira aqui conosco também, nós vamos começar dando algumas informações iniciais a respeito do livro, Esse livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele é o terceiro livro das chamadas obras básicas, que são 5 obras básicas, começando pelo Livro dos Espíritos, depois o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, que é o que nós vamos estudar. Na sequência veio o Céu e o Inferno e depois o livro A Gênese, O Evangelho segundo o Espiritismo foi publicado no ano de 1864 e ele é um desdobramento da terceira parte, de O Livro dos Espíritos. Eu não sei se todos vocês estão cientes disso, mas o Livro dos Espíritos tem 4 partes, E cada uma dessas partes de O Livro dos Espíritos deu origem a um novo livro, das chamadas obras básicas. Então, a terceira parte do Livro dos Espíritos, intitulada As Leis Morais, gerou, esse livro, desmembrou-se essa terceira parte, neste livro, o Evangelho segundo o Espiritismo. Mais amigos foram chegando aqui, Nosso boa noite para todos, A Tereza Cristina Moutinho de Sertãozinho, a Cássia Santos, Suzana Carvalho de Portugal e tantos outros amigos e amigas aqui. Fico muito feliz com a presença de vocês. Sejam todos muito bem-vindos, viu? A Rose aqui também no Insta. Pessoal, então é o seguinte... a nossa intenção é estudar esse livro sem muita pressa, para que a gente possa aproveitar bem, mas também não assim muito esmiuçadamente, Nós não vamos ler o capítulo todo para não ficar cansativo para vocês. Nós trazemos alguns trechos, do capítulo selecionados, onde a gente lê um trechinho e vai fazer o comentário. Mas primeiro, pessoal, eu quero comentar aqui, porque os livros espíritas, principalmente, apresentam introduções muito valiosas, E às vezes a gente lê um livro e não tem o hábito, muitos de nós,
não temos às vezes o hábito de ler a instrução do livro, a introdução do livro, desculpe. E esse livro especificamente tem uma introdução muito importante. A gente não pode deixar de ver a introdução do livro. Como, por exemplo, não vamos aqui abordar toda ela, é lógico, né? Porque o nosso tempo não nos permite para tanto. Mas gostaria de destacar que na introdução desse livro, por exemplo, Kardec apresenta um resumo da doutrina de Sócrates e Platão. Olha que interessante. Os filósofos, né, da Grécia Antiga, tão famosos, Sócrates e seu discípulo Platão, eles têm uma doutrina, né, que Platão foi quem escreveu, porque Sócrates não deixou escritos, mas Platão, que era o discípulo, né, de Sócrates, deixou toda uma doutrina, pode-se assim dizer, que é atribuída aos dois, né? E Allan Kardec coloca um resumo dessa doutrina de Sócrates e Platão nessa introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, mostrando pontos de convergência, né? Como que a ideia que Sócrates e Platão apresentaram àquela época tão antiga, né? Essas ideias estão muito coerentes de acordo com a doutrina espírita. Então, Allan Kardec chama os dois filósofos de precursores da doutrina espírita, para a gente ter uma ideia de como foi importante essa tarefa, né, desses filósofos. Outro ponto da introdução do livro, pessoal, que eu gostaria de destacar, é que Allan Kardec, analisando os evangelhos, porque vejam bem, existem então 4 evangelhos, certo? Oficiais, considerados oficiais pela igreja, né? Que são os evangelhos de João, de Marcos, de Lucas e de Mateus. São 4 evangelhos oficiais, né? Então o que Kardec faz? Analisando esses 4 evangelhos, ele separa, né, as matérias contidas nesses evangelhos em 5 matérias. Ele separa por assunto. Então entendam bem, ele separa. Ele diz que se a gente quisesse separar só os atos comuns da vida do Cristo, a gente poderia focar apenas nos atos comuns. Poderíamos também focar nos milagres que Jesus realizou, olhar o Evangelho apenas focando nos milagres. Poderíamos também observar apenas as profecias que Jesus fez, quando falou, por exemplo, do fim dos tempos, né? Ou poderíamos também focar apenas naquelas palavras que Jesus deixou, que a igreja usou para estabelecer seus dogmas, como a Eucaristia, por exemplo, quando Jesus disse, né, deixa o meu corpo e o meu sangue. Então, quando Jesus falou aquelas palavras que a igreja usou para instituir seus dogmas, também seria uma outra matéria, né, dos evangelhos. Mas Kardec não considerou nenhuma dessas 4. Ele pegou apenas o ensino moral. Aqui que é o ponto interessante. O Evangelho segundo o Espiritismo não contém, portanto, tudo o que tem no Evangelho tradicional da Bíblia. Porque o Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem uma seleção apenas do ensino moral, que é o ponto, a matéria que Kardec analisa, que não há controvérsias. Porque se a gente falasse de milagres, cada religião interpretaria seu modo. Se falássemos das profecias, também a mesma coisa, controvérsias. Mas quando se trata do ensino moral, Kardec diz assim, é o terreno onde todos os cultos podem se reencontrar. Então ele levou para o Evangelho segundo o Espiritismo apenas o ensino moral. Esse ponto é importante para a gente estudar o livro e perceber que ele não contém tudo o que tem o Evangelho tradicional da Bíblia, tá bom? Outro ponto aqui para a gente comentar apenas antes de entrar no primeiro capítulo, né? Falando um pouquinho da introdução. Bom, mas aí eu quero dizer agora dos capítulos em gerais. Cada capítulo do livro, Kardec começa, em geral, a maioria deles é assim, tem essa disposição. Kardec começa com um trecho do Evangelho, né, da Bíblia, ele cita uma passagem de Lucas, ou de Mateus, ou de Marcos, ou de João.
Em seguida, vem comentários do próprio Allan Kardec a respeito daquele trecho selecionado e, por fim, uma última parte do capítulo que ele chama Instruções dos Espíritos, onde ele coloca mensagens psicografadas que os espíritos abordaram o tema, né, relacionado com aquele capítulo. Tudo bem até aqui, pessoal? Esse pequeno retrospecto aqui da introdução para que a gente possa entrar no primeiro capítulo, então, para nosso estudo de hoje, tá bom? Eu não vou conseguir acompanhar, creio eu, todas as mensagens, são muitas aqui no Face, mas eu vou tentar perceber se houver alguma pergunta, alguma dúvida, mas é bom se vocês fizerem comentários, né? Porque entre vocês estão ali dialogando o assunto que está sendo tratado, isso ajuda também. Muitos amigos aqui, queridos também meu, Loiva Carnop, tantos outros, amigos aqui de lugares, né? As mais variadas partes do Brasil, Alagoas, até Pensilvânia aqui também, até fora do Brasil. Muito bom, viu, pessoal? Muito bem-vindos. Fiquem à vontade para fazer alguma pergunta, algum comentário, tudo bem? E nós vamos, então, o primeiro capítulo do livro, chamado Não Vim Destruir a Lei, tá? Capítulo 1. E Kardec apresenta uma citação do evangelista Mateus. Mateus disse assim: não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruí-los, mas dar-lhes cumprimento. Eu vos digo em verdade que o céu e a terra não passarão antes que tudo que está na lei seja cumprido completamente, até o último J e o último ponto. Vejam que interessante esse comentário de Mateus, né? E então, até a Silvia Guerra dizendo aqui que hoje pela manhã leu toda a introdução. Muito bom, né, Silvia? Sempre antenada, muito preparada, viu? Fico feliz. Então, meus amigos, a lei divina, né, que Jesus está dizendo aqui, não vim destruir a lei. Qual lei que ele está dizendo que não veio destruir? A lei de Deus, é lógico, porque quando Jesus veio à Terra para a sua missão, havia já o quê? Os 10 mandamentos, a primeira revelação da lei divina, trazida, né, por Moisés no Monte Sinai, como nós sabemos, as tábuas da lei, né, as chamadas tábuas da lei, os 10 mandamentos. Então Jesus deixa claro que ele não veio para destruir, para dizer algo contrário aos 10 mandamentos. Não, os 10 mandamentos vigoram até hoje, né? O não matar, o não roubar, o não desejar nada do outro, tudo isso, honrar pai e mãe, tudo isso é válido. Por que que não muda? Porque os 10 mandamentos são da lei divina, ou da lei de Deus. E a lei de Deus, ela é imutável, né? E ela vai ser sempre a mesma e eterna. Então a lei de Deus não se altera. Jesus disse: eu não vim destruir, mas eu vim dar cumprimento. Quer dizer, ele veio exemplificar como que se vive, né? Como se põe em prática os 10 mandamentos. E aí ele diz aqui também que a terra e o céu não passarão antes que tudo que está na lei seja cumprido. Isso é algo esperançoso, por quê? Quer dizer que a lei de Deus vai ser vivida na terra um dia, completamente. Haverá de acontecer essa situação onde a humanidade viverá de acordo com a lei divina. Lógico, o planeta Terra evolui, cada um de nós evoluímos. Vamos chegar num dia, né, que a Terra vai estar em muito melhores condições do que hoje. Então, nesses 3 capítulos, pessoal, Kardec fala sobre as 3 grandes revelações, né, que foram a primeira, Moisés, né, Moisés e os profetas da antiguidade. A segunda grande revelação, Jesus, o mestre, o governador espiritual, veio trazer a segunda revelação. E por último, né, o Espiritismo, que é o Consolador prometido por Jesus. Tudo bem? Bom, lembrando então que Jesus acompanha a evolução da humanidade, desde os primórdios.
Jesus, em cada época da humanidade, envia missionários à Terra para que esses missionários contribuam para um avanço no progresso moral da humanidade. Então Jesus enviou em cada época, né? Quantos missionários? Buda, Krishna, Confúcio, Sócrates, Platão, Moisés, inúmeros, né? Francisco de Assis. A gente poderia aqui fazer uma lista imensa dos missionários que Jesus enviou à Terra. E lembrando que Jesus sabe o momento certo para enviar cada missionário à Terra. No momento em que a humanidade está precisando, está comportando um avanço moral, Jesus envia um novo missionário. Por isso que Emmanuel tem uma colocação muito interessante, que o benfeitor diz que a humanidade terrestre, vejam bem, a época de Moisés, o grande legislador, né? A época de Moisés, a humanidade estava na sua infância espiritual. Infância no sentido do entendimento das leis divinas. Depois de Moisés, passaram-se mais de 1.300 anos, de 1.300 a 1.500 anos, veio Jesus trazer um novo avanço. E Emmanuel diz que quando Jesus vem, aquela mesma humanidade que vivia a época de Moisés, reencarnando inúmeras vezes, né, durante todos esses séculos que se seguiram, a humanidade atingiu a sua maioridade espiritual. Como se a gente tivesse lá nos 18 anos, né, do entendimento espiritual das leis divinas. Depois de Jesus, né, passaram-se mais de 18 séculos para que viesse a terceira revelação, o Espiritismo. E Emmanuel diz que na época do Consolador, a humanidade já estava na sua maturidade espiritual para o entendimento. Vejamos bem, nós estamos na maturidade do entendimento, nós já somos maduros espiritualmente para compreendermos, mas não para vivenciarmos ainda, porque nós estamos muito atrasados, né, na ação de colocar em prática esses ensinos da lei de Deus. Mas temos já a capacidade de compreendê-los, tá bom? Agora, pessoal, nós vamos então lá no item 2. Se alguém estiver acompanhando com o livro, nós lemos aquele trechinho da abertura, fizemos uns comentários. Agora nós vamos no item 2. Se vocês repararem o capítulo, Kardec é tão assim organizado, né, metódico, que ele numera os trechinhos ali, os tópicos, né? Tem número 1, 2, 3, para facilitar até a localização. Então, no item 2, né, do livro, a gente vai ver que fala sobre Moisés. Nós vamos ler um trechinho ali, tá bom? Deixe-me ver só apenas se tem alguma pergunta aqui, para a gente não deixar passar nenhuma dúvida. Tem um comentário aqui, vamos até abordá-lo, né, da Rose. A Rose Deus está dizendo que a humanidade, né, atualmente não aplica os mandamentos, a gente vê o aumento da maldade, da ambição e do ódio. Mas só lembrando, viu, Rose, um bom comentário seu aqui, mas a gente não pode se esquecer que a gente não pode focar, Rose e amigos, na minoria, tá bom? Porque eu digo sempre isso. Uma minoria ainda está muito arraigada ao mal. Não é a maioria da Terra. A maioria de nós não queremos mais, a maioria não quer o mal, quer viver em paz. Lógico, não fazemos o bem como deveríamos, mas não queremos fazer o mal. Então esses, Rose, que fazem o mal, que dão ibope nos jornais, né, no noticiário, esses são minoria. Mas eles chamam tanto a atenção que parece que o mal na Terra predomina, né? Mas o bem já está sobressaindo. Tanto que a Terra vai avançar, né, para um mundo melhor. E esses que não conseguirem acompanhar o progresso moral da Terra vão ser, né, convidados a deixar a Terra para um mundo mais atrasado, de acordo com as suas disposições morais, tá bom? Vamos aqui então entrar nesse tópico 2, falando de Moisés. Kardec faz o seguinte comentário, pessoal. A lei de Moisés é composta por duas partes distintas, vejam bem.
A lei de Deus, recebida no Monte Sinai, e a lei civil ou disciplinar, estabelecida pelo próprio Moisés. A lei de Deus é inalterável, como comentamos. A outra, de Moisés, é apropriada aos costumes e ao caráter do povo, se modifica com o tempo. Então vejam bem que importante isso para a gente entender. Moisés foi um grande legislador, Moisés recebeu as tábuas da lei, foi uma figura importante na revelação da lei divina. Mas o que acontece, meus amigos? Na época de Moisés, a humanidade, quem sabe nós, já estávamos lá desde essa época, muito provavelmente. Então a humanidade, à época de Moisés, era composta de pessoas duras de coração, pessoas agressivas, pessoas revoltadas, rebeldes. Então o que fez Moisés para conter um pouco, essa animosidade das pessoas? Ele instituía leis por conta dele, ele era um legislador, como se fossem leis civis, Mas Moisés, muito sábio, ele instituía a lei e ele dava caráter divino para essa lei. Ele dizia que aquela lei que ele criou era a lei de Deus, que foi Deus quem mandou seguir aquela lei. Então vejam, existiam na época as leis de Deus, 10 mandamentos, e existiam leis criadas por Moisés, tá bom? Então não eram todas de Deus e nem todas de Moisés, havia uma separação, para ficar bem claro isso. Duas partes distintas, como está dizendo aqui, Um outro ponto importante, Moisés, pessoal, ele fazia uso, por exemplo, para exemplificar, da lei, a pena de talião, olho por olho, dente por dente. Essa lei, hoje, a gente acha um absurdo, porque ela contém a vingança, Se alguém roubava um animal do outro, pela lei do olho por olho, permitia que aquela pessoa fosse lá e roubasse também. Lei do olho por olho, dente por dente. Mas vejam uma coisa interessante. Essa lei, olho por olho, dente por dente, já era um avanço na época de Moisés. Por quê? Em tempos mais recuados, antes a Moisés, um pouco atrás, havia uma questão seguinte. As pessoas eram muito rebeldes, muito revoltadas, muito agressivas, muito violentas, Então alguém roubava um animal do outro, aquele que foi roubado se sentia no direito de ir até aquele que roubou, matava toda a família e roubava todos os animais dele. Então vejam que desproporção, um roubou um animal e o outro roubou todos e ainda matou a família. O que fez Moisés muito sabiamente? Instituiu a lei, olho por olho, dente por dente, dizendo que era de Deus, que Deus mandava seguir essa lei, para que as pessoas obedecessem. Então o que Moisés fez? Justiça, pelo menos havia justiça. Tinha vingança, mas tinha justiça. Roubou um, rouba um também. Matou um, mata um também. Então, para a gente entender que essa lei que Moisés usava não era de Deus, porque só Deus tem direito de usar a lei de olho por olho e dente por dente, mas que Moisés fez uso para conter um pouco aquela grande desproporção que havia. E ele fez uma certa justiça, tá bom? Tudo bem quanto a esse tópico aqui, pessoal? Tá claro isso? Alguma dúvida? Deixa eu ver aqui se tem alguma colocação. Vamos avançando então. Se tiverem alguma dúvida, vocês coloquem aí, tá bom? Bom, agora nós vamos ver o item 3. Se tiverem com o livro, como eu digo, na sequência vai aparecer lá o número 3, chamado o Cristo, tá bom? Vou ler um trechinho e fazer o comentário, como nós estamos fazendo aqui, tá bom? O item 3 diz assim: Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus. Ele veio cumpri-la, ou seja, desenvolvê-la, dar-lhe seu sentido verdadeiro.
e a apropriá-la ao grau de adiantamento dos homens. É por isso que encontramos nessa lei os princípios dos deveres para com Deus e para com o próximo, que constituem a base de sua doutrina. Então aqui está muito claro que nós já comentamos um pouco, né? Jesus não veio destruir os 10 mandamentos, mas ele veio mostrar para a gente como se vive essa lei de Deus, os 10 mandamentos. Ele viveu de uma forma que ele nos ensinou a ser, né, a pessoa moralizada na terra. Aquele que faz a vontade do Pai, que vive de acordo com as leis divinas. Então Jesus exemplificou como que se vive essa lei, tá bom? Aqui obrigado, viu? Auresina dizendo que está claríssimo, muito bom. Deise também, Florencio, fico feliz. Rose de Deus. A Sebastiana Salgado dizendo aqui, né? Amo assistir, que bom, né? Moisés era perdoado aplicando a lei do retorno. Legal, Sebastiana, bem-vinda, viu? Moisés foi um grande sábio, né? Um grande legislador, mas que também, né? Era uma pessoa ainda, né, inferior espiritualmente ao Cristo. Entendamos que ele era um enviado de Jesus à Terra, tá? O Andrade Mineiro dizendo aqui, a expressão é o que temos para hoje. Moisés preparava os homens rudes, né, para a chegada de Jesus e evolução do caráter. Muito legal isso, viu, Mineiro? O Mineiro está fazendo uma colocação aqui bastante interessante, né? Porque Moisés lidava com aquilo que era possível à sua época, como o Mineiro está usando uma expressão, né, o que temos para hoje. Moisés se utilizou do que dava para fazer na época, lógico, preparando, né, as pessoas para a chegada daquele que seria, né, a luz do mundo, o Messias, né? Então aqui voltando ao item 3, como estávamos comentando, né, Jesus o que fez? A hora que ele veio à Terra, pessoal, Jesus traz a chamada segunda grande revelação da lei. Por quê? Moisés estabeleceu nas bases da justiça, mas Jesus veio falar de amor. Jesus trouxe a lei de amor, porque Jesus veio dizer que Deus é o Pai. Aqui é o diferencial. Porque na época de Moisés, vocês se recordam que as pessoas entendiam o Criador como um ser humano, né? Eles achavam que Deus tinha ira, que Deus vingava-se, que Deus ficava irritado, que Deus mandava exterminar as gerações. Então, na época de Moisés, aquela humanidade chegava ao ponto de oferecer sacrifícios para acalmar a ira de Deus. Vejam a ingenuidade que nós mesmos, né, já tivemos, quando ainda espíritos muito atrasados, né, nós entendíamos que o Criador precisava de oferendas, chegavam ao cúmulo de matar até pessoas para oferecer sacrifícios a Deus, porque achavam que Deus iria se acalmar com esse sacrifício. Achavam que era uma forma, né, de reverenciar o Criador. E Jesus, quando vem, ele vem nos dizer que Deus é o Pai, muda completamente a ideia do Criador. Jesus vem dizer que o Pai nos ama incondicionalmente, nos ama a todos, sem distinção nenhuma. Isso é muito importante. Deus ama o malfeitor. Emmanuel tem uma colocação que diz mais ou menos assim: Deus ama o verme tanto quanto o anjo, que representa Deus junto ao verme. Então veja, Deus ama toda a sua criação de forma infinita e incondicional. Deus nos ama muito. Então, aquela ideia quando a gente diz assim, Deus deve estar triste comigo, Deus está chateado comigo, tirem isso da cabeça. Deus não se chateia, Deus não se entristece, mas Deus nos educa, né, meus amigos? Deus criou leis muito sábias e perfeitas para que a gente não fique muito tempo no mal, né? Então ele criou, por exemplo, a lei de causa e efeito. Todas as vezes que a gente erra muito, a lei vai nos exigir a reparação.
a dor bate à nossa porta, vai nos exigir o retorno da ação, né? Vai haver ali a expiação, para que a gente aprenda e não fique persistindo no erro, tá bom? Aqui, vamos ver se tem alguma colocação. Ah, que legal, a Regina dizendo, né, que estudava já o Evangelho no Lar, o Evangelho segundo o Espiritismo, mas vai participar aqui do estudo semanal. Então, muito bom, Regina. Seja muito bem-vinda. Então, aqui, o que mais podemos dizer, né? Ah, outra coisa, pessoal, aqui também está dizendo, Jesus deu já ideias da vida futura, que é outro ponto importante. Jesus deixou ali algumas sementes falando da vida espiritual. Lógico que ele não entrou em detalhes. Jesus muitas vezes dizia assim: muito tenho ainda a vos ensinar, mas por agora vocês não podereis suportar. Vejam, Jesus sabia que a sua época, aquela humanidade já era mais avançada com relação à época de Moisés, mas não estava ainda totalmente pronta para receber os ensinos que a doutrina espírita traz hoje. Então Jesus falou até um certo limite, né? Ele falou até onde dava. E outras coisas mais, ele disse: mas rogai ao Pai que eu vos enviarei o Consolador prometido, que vos fará relembrar tudo o que vos tenho dito e ensinar outras coisas que por ora não posso. Então, assim, Jesus deixou claro que haveria de ter uma nova revelação, né? E aí é o item 5, onde vai falar isso. Se vocês abrirem lá no item 5, chamado o título ali, né, O Espiritismo, a gente vai ver falando Kardec sobre essa terceira grande revelação da lei divina. Tudo bem até aqui? Vamos agora para o item 5, tá bom? A Rocilda aqui também sempre participando, né? Que bom, aqui também a Rose Deus dizendo que vai participar do estudo, fico feliz. Muito bom, pessoal, estou vendo aí o ânimo de vocês, isso é muito bom. Sejam todos muito bem-vindos aqui, os que forem chegando, né? Foram chegando. Nosso boa noite, nosso abraço fraterno. E vamos lá então, item 5 agora, ali no capítulo 1, tá? Se vocês abrirem, olharem lá, eu volto a dizer, para se chegou alguém agora, Kardec enumera em cada capítulo, né? Ele coloca número 1, 2, 3, para a gente localizar facilmente o tópico. Nós vamos ler agora um trechinho do tópico no item 5, chamado O Espiritismo, tá? E diz assim Kardec: o Espiritismo é a nova ciência que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo físico. Então vejam que interessante isso, né? O Espiritismo é a nova ciência, diz Kardec. Ciência por quê, pessoal? Porque o Espiritismo trata de leis espirituais, né, dos fenômenos espirituais, dos fluidos, que a ciência humana não trata. A ciência terrestre, muito capacitada, muito desenvolvida, mas que trata apenas do elemento material, né? A nossa ciência não enxergou ainda o espírito. As leis espirituais a ciência terrestre não conhece. Então, por isso que o Espiritismo é uma nova ciência, porque ela estuda e apresenta as questões do mundo espiritual, que é uma realidade, e que apenas a ciência terrestre ainda não conhece, mas vai chegar um dia de conhecer, né? Então o Espiritismo é a doutrina do Cristo. Pessoal, frisem muito isso, tá? O Espiritismo é a doutrina do Cristo, porque foi Jesus quem enviou o Espiritismo à Terra, que é o Consolador prometido. E por que diz aqui, né? Vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual. Por que provas irrecusáveis? Sabe por quê? Por causa da mediunidade. Através da mediunidade, meus amigos,
nós tivemos informações dos habitantes do mundo espiritual, que vieram nos dizer como eles se encontram lá no mundo espiritual, se eles estão bem, como eles vivem. Aqueles dizem que sofrem, outros são felizes. Então os habitantes do mundo espiritual vêm nos dizer que eles continuam vivos. E essa informação não foi apenas por um médium, né? Kardec tomava o cuidado de interrogar médiuns até de outros países, não só na França, né? Então Kardec fazia aquilo que ele chamou de universalidade do ensino, da revelação. Kardec interrogava médiuns em toda parte, se correspondia com vários lugares do planeta, para ver o quê? Para ver se o que os espíritos diziam fazia sentido, se era convergente, né? Se as informações estavam de acordo umas com as outras, para poder aceitar. Kardec não aceitava qualquer coisa. Kardec era um homem de ciência, né? Então ele tomava todo o cuidado que a gente às vezes não tem hoje, porque muitos de nós às vezes vê uma mensagem espiritual, já aceita sem critério nenhum, né? E a gente deveria passar pelo crivo da razão, pelo bom senso, analisar a mensagem, ver se faz sentido, né? Então, em resumo, o Espiritismo vem provar a realidade da vida espiritual, dizer que a morte não existe. A morte é apenas do corpo, da matéria, né? A vida prossegue. Então Jesus, vejam bem, ele tocou em alguns assuntos que o Espiritismo caberia desenvolver mais a fundo, né? Se a gente pensar, por exemplo, na reencarnação, Jesus falou com Nicodemos, Jesus disse que João era a reencarnação do profeta Elias, né? João o Batista. Jesus falou inúmeras vezes sobre reencarnação de forma velada. Ele não falou esmiuçando o assunto, porque não dava a sua época para entrar nos detalhes, né? Cabia ao Espiritismo depois explicar o fenômeno. Jesus então falou de vida espiritual, falou de vida em outros planetas. Olha que interessante. Jesus falou, como que ele disse? Na casa de meu pai há muitas moradas. Vejam, é uma forma velada, mas ele está dizendo, a casa do pai, o que é o universo. E quais são as moradas? Os planetas, quer dizer, a vida em todos os planetas. Jesus disse, há várias moradas, né, para se habitar na casa do Pai. Então assim Jesus falou de muitas coisas que o Espiritismo veio depois, né, de um tempo para arrematar ali o assunto. Pessoal, tudo bem até aqui? Estou indo muito rápido, está muito complicado, querem que vá mais devagar? O que vocês acham aí? Querem me dar um retorno? Ixi, me perdoa, acho que uma porta aqui está batendo com o vento. Bom, nós vamos seguindo aqui devagarzinho, mas se vocês quiserem então deixar as suas considerações aí, alguma pergunta, Ismair dizendo aqui, tá bom, então tudo bem, tá ótimo, a Rosimar aqui também, né? A Loiva também, amiga querida, tudo tranquilo. Tentando aqui levar assim, né, sem aprofundar demais, em detalhes demais, mas também não sendo tão rápido, né? Zuleide, então tá bom. A maioria aqui está dizendo que tá de bom tamanho, né? Vamos mais um pouquinho, nós vamos já quase encerrar esse capítulo hoje. A minha ideia, na verdade, meus amigos, é assim, tentar, né, dar uma pincelada em cada capítulo por semana, se for possível, né? Tem capítulos que são mais vastos aí, não vai dar pra gente entrar muito em detalhes. Que bom, a Rosilene aqui também dizendo que está gostando, fico feliz. Ó, pessoal, então, se for possível, né, como hoje, eu acho que a gente vai encerrar esse capítulo 1 hoje. Dentro aí do espaço no máximo de 1 hora, né, para não ficar muito cansativo para vocês. Então, se for possível, cada semana a gente aborda um capítulo, dessa forma assim, né, buscando ali os trechinhos principais de cada tópico, tá bom? Em seguida, então,
Nós vamos... A Regina também, maravilhoso, que bom. Sebastiana, que bom, pessoal. Muito obrigado, vocês são muito gentis aí. Obrigado pelo retorno. No item 8 agora, então, do Evangelho, segundo o Espiritismo, tem o tópico chamado Aliança da Ciência e da Religião. É importante esse item, pessoal. Às vezes a gente lê meio rápido e tem assuntos que às vezes a gente não lê com calma, né? Então, nesse item 8, Kardec escreveu da seguinte forma: a ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as leis do mundo moral. Ambas as leis, tendo, no entanto, o mesmo princípio, que é Deus, não podem contradizer-se, visto que, uma para contrariar a outra, uma terá necessariamente razão, enquanto a outra não terá, já que Deus não destruiria sua própria obra. Vejam que comentário interessante, inteligente de Kardec, né? Ô, meu amigo Nilton, tudo bem? Nilton Gouveia aqui no Insta, estudioso da doutrina. Um abraço, meu amigo. Então aqui a gente vê nesse comentário de Kardec o seguinte: a ciência e a religião. Olha que interessante isso. A ciência estuda as leis da matéria, certo? A religião estuda as leis do mundo moral. Tudo bem, as leis, né, da religiosidade, mundo moral. Agora, pensemos uma coisa. As leis que a ciência estuda são leis de Deus, leis físicas. Lei da gravidade, lei da repulsão, da atração. Então, todas as leis que a ciência terrestre estuda da matéria são leis de Deus. Olha só. E as leis que a religião estuda, as leis morais, também são leis de Deus. Todas do mesmo Criador. Por que a ciência e a religião não se bicam, como diz no ditado popular? Por que a ciência e a religião se apartaram, né? Aí a gente precisa considerar que, nos tempos mais recuados, né, a religião oficial apresentava certas situações, certas condições que a ciência não aceitava porque não faziam sentido, né? Por exemplo, a religião dizia que a Terra era o centro do universo e era uma questão incontestável, tinha que aceitar. A ciência, sabendo que a Terra não era o centro do universo, contestava a religião e brigavam-se, né? Não se entendiam. Como tantas outras coisas, como por exemplo, a religião disse, né, que a Terra foi criada em 6 dias. A ciência achou um absurdo. Então vejam que o que aconteceu para que a ciência e a religião se apartassem? Com essas imposições da religião, que precisavam ter um entendimento mais profundo, porque, por exemplo, os 6 dias da criação que a religião disse que aconteceu, não foram 6 dias, mas 6 longos períodos de milhões de anos. Então vejam, a Bíblia não é que ela traz algo falso. A Bíblia precisa ser compreendida melhor. Ela traz simbolismos, né? Então, na verdade, esses 6 dias, mostra Kardec, que representavam 6 longos períodos de milhões de anos. Então, dessa forma, a ciência foi se afastando da religião, porque a ciência via que a religião estabelecia dogmas, né? Colocava certas supostas verdades de forma incontestável que a ciência não podia aceitar. Então elas se afastaram, né? Mas Kardec diz aqui: são chegados os tempos em que a ciência vai começar a reconhecer o elemento espiritual. A ciência terrestre vai começar a compreender um pouco mais da parte espiritual. E a gente já vê isso. Universidades já estão aceitando, por exemplo, o passe magnético, não é? A terapia do passe já é aceita em muitos tratamentos da medicina. A oração, né?
mostrou já, a medicina já comprovou que a oração faz diferença no tratamento das pessoas. Tem médicos, né, estudando glândula pineal, percebendo essa glândula que é o ponto da mediunidade no cérebro das pessoas. Então são inúmeras situações que a ciência terrestre está se aproximando de novo da parte espiritual, para que um dia elas possam caminhar juntas, né? Porque afinal as duas estudam leis de Deus, uma estudam as leis físicas e outra, né, estudam as leis morais. E para a gente concluir o capítulo, vamos ver se tem mais alguma colocação aqui antes da gente finalizar, né? O Mineiro também dizendo que foi muito bom, que legal. A Regina também, maravilhoso. O pessoal Sebastiana, muito bom, a Rose Deus, né? Fico feliz, pessoal, que vocês estão gostando. A Nádia até dizendo aqui, muito lindo e simples. Ai, perdão, aqui, cachorrinho hoje está tudo junto aqui por causa do tempo de chuva. A Nádia dizendo, muito lindo e simples suas explicações, que bom, fico feliz. A Loiva dizendo que isso fez com que muitos se afastassem, né, das religiões e criou-se a ideia de que quem crê em Deus é menos inteligente. Ainda bem que isso já é passado. Muito boa a colocação da Loiva, né? Porque realmente fez com que muitas pessoas se afastassem da religião. Muitos até se tornaram materialistas por causa desses absurdos, né? Que infelizmente a religião já trouxe à tona. Não estamos fazendo uma crítica porque todos nós, em reencarnações passadas, quem sabe já fomos até os sacerdotes da Igreja Católica, né? Fomos os padres, os ali que detinham o poder, né? A influência. Então não é crítica, é apenas uma análise de quanto a religião acabou interferindo para que, né, gerasse essa situação de um afastamento até da ciência, né? A Rosimar dizendo aqui, os cachorrinhos são a alegria das nossas casas. É verdade, pessoal, tem os cachorrinhos aqui e a gente deixa mais quietinho em outro cômodo, mas hoje com a chuva eles ficam com medo e vêm aqui tudo se encostando com a gente, né? Muito bom. Então, para a gente concluir hoje, para não deixar muito cansativo aí para vocês, né? Eu vou ler agora um trechinho da última parte ali, Instruções dos Espíritos, que é lá no item 9, pessoal. Se alguém estiver vendo com o livro, legal, Rose, gostando também, tá bom, fico feliz. No item 9, meus amigos, não é no início, tá? Lá no 5º parágrafo, se vocês contarem item 9, 1, 2, 3, 4, 5º parágrafo, vai ter um trechinho que eu vou ler aqui para a gente finalizar o estudo de hoje, tá? Eu reservo apenas alguns trechinhos para a gente não ficar muito cansativo o estudo. Essa mensagem é escrita, é ditada, né, por um espírito israelita. Lá ao fim da mensagem vocês veem, né? Um espírito israelita foi quem ditou a mensagem. E a mensagem se chama A Nova Era. Diz esse espírito então: são chegados os tempos em que as ideias morais devem se desenvolver para cumprir os progressos que estão nos desígnios de Deus. Elas devem seguir o mesmo caminho que as ideias de liberdade percorreram e que delas eram precursoras. Olha que bonito escreve esse espírito, né? Ele está dizendo que chegou o tempo, né? Chegou o tempo que a moral na Terra precisa avançar, pessoal. A Terra, que é um planeta tão avançado intelectualmente, nós vemos quanto a moral está atrasada, né? A moral não acompanhou o progresso intelectual do planeta. Mas esse espírito, dentre tantos outros, vem nos dizer que são chegados os tempos. E ele diz, olha que bonito, assim como ele compara, né, devem seguir o mesmo caminho que as ideias de liberdade percorreram. Olha só, quais ideias de liberdade? Quantos países tiveram a sua independência em determinado momento? Né? São fases, são ciclos. Na época, né, o Brasil tornou-se independente de Portugal, os Estados Unidos teve a sua independência. Vários países, são fases, né, de independência, de liberdade. Surgiu, por exemplo, a Reforma Protestante,
que era uma forma, né, de se mostrar um inconformismo com relação às ideias de absurdos da religião, né? Surgiu, por exemplo, a extinção da escravidão, outro marco importante da liberdade, ideias de liberdade, né? A abolição da escravatura. Então ele está dizendo que assim como teve essa fase, né, o caminho das ideias de liberdade, agora nós vamos viver o caminho da renovação moral. Olha que importante isso. Nós estamos vivendo, pessoal, como vocês já ouviram, a época importantíssima do planeta de transição planetária. Nós estamos às portas de um mundo melhor, de um mundo mais pacífico, de um mundo onde as pessoas se respeitarão, se amarão de verdade, né? Então nós estamos vivendo uma época importantíssima. Nós precisamos nos melhorar, nós precisamos avançar moralmente. Jesus já disse, bem-aventurados os brandos e pacíficos, pois herdarão a terra. Se queremos reencarnar nessa terra melhor, busquemos ser brandos, pacíficos, caridosos, generosos, fraternos, né? Época de mudança. Então, por que a doutrina espírita surgiu na França em 1857? Porque era o momento que a humanidade já conseguia avançar. E a doutrina espírita vai fazer toda a diferença na nossa vida, como já está fazendo. Nós percebemos que a hora que a gente estuda essa doutrina abençoada, nós queremos ser alguém melhor. Nós queremos mudar nossos hábitos, nossas atitudes. Nós queremos deixar o homem velho para trás, para sermos alguém melhor de hoje para frente. Então é isso que esse Espírito diz, estamos vivendo essa época de renovação, de mudança. Façamos a nossa parte, meus amigos, nossa pequena parte que nos cabe. Quaisquer um de nós podemos ser trabalhadores do Cristo, digo sempre isto, porque Francisco de Assis disse uma frase muito bela: pregue o Evangelho o tempo todo, e se for preciso, use palavras. Que maravilha! A gente pode falar do Evangelho sem palavras, dentro do nosso lar, no pequeno reduto doméstico. Se a gente for fraterno, se nós soubermos perdoar, se nós soubermos respeitar a forma de ser do outro, se nós formos pacientes e tolerantes, nós estamos pregando o Evangelho com as nossas atitudes, muito mais importantes do que subir num púlpito e falar. Mais importante é viver, é praticar essa mensagem do Cristo. Então assim a gente consegue concluir de forma muito singela, né, esse estudo do primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. E aí, nossa proposta, né, todas as semanas, a gente retorna na quarta-feira seguinte, às 20 horas, da mesma forma, para estudarmos o capítulo 2, tá bom? E assim a gente vai levando, sem pressa. O capítulo que não der para estudar todo durante uma horinha, né, a gente divide em mais de um estudo aí, mais de uma semana. Tudo bem assim, meus amigos? Volto a dizer, aqueles que quiserem, né, seguir-me pelas redes sociais, eu sou Paulo Sampaio, de Bebedouro, estado de São Paulo. Tenho lá o meu YouTube, se quiserem se inscrever no canal, é Paulo Eduardo Sampaio, tá? Será uma alegria recebê-los. Tenho lá no meu canal estudos também de O Livro dos Espíritos que estamos realizando. Temos lá algumas palestras realizadas também, tá? Tem o Instagram, Face. Aqueles que quiserem me acompanhar aí pelas redes sociais, para mim será uma grande alegria. Então vamos ver aqui se tiver mais algum comentário, antes que a gente encerre então. Vejo aqui muitas pessoas dizendo que vão acompanhar, né? Muito legal, a Nádia,
a Rocilda, né? Sandra Rodrigues, tantas pessoas, Rose Deus, fico muito feliz mesmo. Quem mais aqui? A Deise dizendo aqui, o Dr. Sérgio Philips faz importante pesquisa sobre a glândula pineal. Muito bem colocado, Deise, é isso mesmo. Quem quiser saber mais, né, sobre a glândula pineal, que é essa glândulazinha minúscula do cérebro, mas que é tão importante para a mediunidade, né? O Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, né? Ele é um médico espírita que estuda essa glândula, muito bem citado aí. Obrigado, Deise, pelo lembrete. Maria também, Boneberg, dizendo estudo maravilhoso, bem explicado, e amo os cachorrinhos, que bom. Fico feliz. A Verônica, muito bom. Zuleide, querida amiga também aqui, dizendo que a doutrina espírita tem sido luz na sua vida, é verdade, viu? Rosilene, Rosimari, que legal, viu? Muitos dizendo aqui estarão aqui também, a Regina Cifuentes Matias, Sandra Gonçalves. Que bom, viu, pessoal? Olha, fico imensamente feliz com tantas mensagens aqui tão generosas, né? Tão otimistas, estão dizendo que gostaram, que pretendem continuar, e fico muito feliz. A Silvia Guerra aqui no Insta também, sempre nos apoiando, né? Dizendo aqui, como sempre, muito bem conduzido pelo amigo Paulo. Deus abençoe. Muito obrigado. Então, queridos amigos, como tenho costume sempre ao final dos nossos estudos, gosto de agradecer primeiramente a Deus, nosso Pai, a Jesus, o Mestre, que nos concedeu essa oportunidade, dessa horinha tão proveitosa, né, de estudarmos aqui um pouquinho do Evangelho, da doutrina. Que Jesus, o nosso Mestre, continue nos inspirando a todos para que a gente busque seguir os seus ensinos. Agradeço cada um de vocês que acompanharam aqui conosco, que se propõem a estudar conosco na próxima semana. Já fica aí o nosso convite, o nosso combinado, né? Até a próxima quarta-feira, então. A Tereza também aqui, Cristina Moutinho, dizendo aprender e evoluir sempre. É isso mesmo, viu, pessoal? A Loiva dizendo outro grupo de estudo, que maravilha. A Loiva que participa conosco, né, de um estudo de Livro dos Espíritos às quintas, porque às quintas-feiras eu tenho também um estudo de O Livro dos Espíritos, só que não aqui pelo Espiritismo Brasil, né? Tenho na minha página do Face, Paulo Eduardo Sampaio. Fica também o convite, aqueles que quiserem, às quintas, às 20 horas, o Livro dos Espíritos. E vamos estudando essa doutrina maravilhosa, né? A Ruth Maria aqui também, foi muito bom esse primeiro capítulo, já fiz alguns estudos do Evangelho e é sempre novo, é verdade. Queridos amigos e amigas, que alegria, viu? Muito obrigado pela presença de todos, um forte abraço, Deus abençoe seus lares, fiquem na paz de Deus e até a próxima quarta-feira, se Deus nos permitir. Até lá.